Olá, Sam. Meu nome é Sabina. Também sou da cidade de Ubá, que fica em Minas Gerais. Quero te contar um relato que meu avô paterno me contou, o senhor Geraldo Macuco. Bom, eram três amigos inseparáveis: o seu Agemiro, meu bisavô e mais dois amigos, Etevaldo e Fernando Ferrari. Os três eram inseparáveis. Trabalhavam numa roça próximo de um arraial, conhecido como Santa Maria, zona rural da cidade de Visconde do Rio Branco, que também fica em Minas Gerais. Eles saíam para bailes e forró que a sanfona chorava a noite toda, tomava aquela pinga retada, enfim, tinham uma vida com muito trabalho, porém com diversão junto dos amigos. Em uma dessas bebedeiras, o Fernando Ferrari, que era o mais gozador brincalhão, teve a seguinte ideia: Ei, Agemiro, vamos fazer um trato? Eu, você e Etevaldo. O Agemiro indagou: Ora, homem, que diacho de trato sou? Calma, sou. Será assim. Qual de nós que morrer primeiro, vem buscar os outros dois que ficar? Concluiu o Fernando, mas o Agemiro falou: Cê é louco, eu não faço esse tipo de trato. E o Etevaldo então falou: Ah, Fernando, o Agemiro tá com medo. Eu topo. Faça agora concesso. Pronto. E assim foi. Etevaldo e Fernando Ferrari fizeram um trato. Porém, o Etevaldo não esperava por essa. Um belo dia de muito sol e calor, o Fernando, batendo um pasto, passou muito mal e infartou. Foi aquela tristeza. Com tanta tristeza, o Etevaldo nem se lembrou do trato, pois já tinha sido feito há mais de 4 meses. Enfim, se passaram 2 meses que o Fernando Ferrari tinha morrido. Etevaldo cismou de ir para a mata caçar e chamou o Agemiro. Porém, o Agemiro não foi, pois estava com um rabo de saia, uma namorada chamada Maria Madalena. Com isso, Etevaldo foi sozinho, ele e seus 3 cães de caça. Quando já estava na mata, ele notou que os cães começaram a olhar para uma árvore, e os 3 balançavam as caudas, tipo como se estivesse vendo alguém conhecido. Foi quando Etevaldo ouviu a voz do seu amigo falecido, o Fernando Ferrari. Oi, Etevaldo, eu vim te buscar. Você se lembra do nosso trato? O Etevaldo começou a gritar e a rezar, e então falou: Que trato, sou? Eu não vou, não. E o Fernando Ferrari falou assim: Você vai sim. Trato é trato. E agarrou com as 2 mãos no pescoço do Etevaldo. Daí então os cães começaram a latir. O Agemiro, ouvindo os latidos, foi correndo para ver o que estava acontecendo. Chegando lá, ele viu o Etevaldo se debatendo no chão, mas não viu Fernando Ferrari. Porém, o Agemiro escutou a voz do seu amigo falecido dizendo: Trato é trato. Qualquer dia desses eu volto. O Etevaldo escapou por pouco e morreu de velhice. Vai o conselho: nunca faça esse tipo de trato. Olá, Sam. O meu nome é Maria do Carmo, mas pode me chamar de Carminha. Vou lhe contar esse relato e posso garantir que é verídico. Morávamos na zona rural da cidade de Upá, que fica em Minas Gerais. Meus pais trabalhavam numa fazenda. O meu pai era o caseiro de lá, mas nos anos 60, precisamente em 1965, meu pai era uma espécie de funcionário faz-tudo, e eu e mais 4 irmãos tínhamos a idade de 9 até os 14 anos.
e ajudávamos eles, sendo que ainda tínhamos mais 4 irmãos, porém mais novos, e que não ajudavam nos trabalhos da fazenda. Pois bem, a sede da família era enorme, 8 quartos, 2 salões de jantar, que eram enormes, copa, cozinha e varanda. Porém o mais sinistro era o porão, que era a senzala dos escravos. Lógico que estava desativada há anos. Ali ninguém entrava. À noite ouvíamos choros, barulho de chicotadas, vozes e um arrastar de correntes. A cada dia 2 dos filhos tinha a tarefa de fechar a janela depois das 8 da noite. Mas sempre quando fechavam as janelas de alguns cômodos, misteriosamente as que já estavam fechadas abriam do nada, sem nenhuma explicação. Também tinha um estábulo onde ficavam as cabras. Várias vezes durante a madrugada, os meus pais, Francisco Castro e Jacinta, e claro, nós os filhos, éramos acordados com o barulho dos berros das cabras. Meu pai sempre pegava uma arma e ia verificar para ver se tinha alguém roubando os animais. Porém, sempre que ele chegava no estábulo, as cabras estavam calmas e todas dormindo. Essa fazenda ainda existe até hoje, porém está em ruínas. Atualmente, quem passa por lá durante a noite diz ouvir esses berros das cabras e os barulhos da senzala, da fazenda palestina. Esse foi o meu relato, Sam. Muito obrigado. Boa noite, Sam. Venho aqui para contar mais um relato. Bom, esse caso é de um amigo PM. Eles estavam em mais um dia típico de patrulhamento pela região, quando se depararam com o chamado para averiguar possíveis violações de túmulos ou furto dentro da capela onde eram realizados os velórios. Então, uma viatura se dirigiu até o local da ocorrência, um cemitério próximo à cidade de São Pedro, região de Piracicaba. Assim que eles chegaram até o local, perguntaram para o vigia do cemitério qual o QRO, que é um código muito usado entre os policiais e que significa ocorrência ou qualquer coisa fora do comum. O vigia disse a eles que era por conta dos barulhos de passos dentro da capela, do velório e também por dentro do cemitério. Foi então que o PM solicitou o auxílio de mais unidades para ajudar nas buscas, pois assim podiam se dividir. Enquanto uma equipe entrava no cemitério, a outra cobria a capela e o velório. O vigia também disse que já havia notado silhuetas e também manchas brancas na câmera de segurança, mas pensou ser só um defeito nas câmeras. Porém, quando ele foi checar a ordem de serviço, viu que as câmeras eram de boa qualidade e havia sido efetuado as trocas fazia apenas 3 dias. Até mostrou aos PMs o relatório da equipe de segurança privada, da manutenção do sistema de segurança. Os policiais logo viram que realmente não se tratava de um simples trote e nem da imaginação do vigia. Após isso, já tinham se passado cerca de quase 10 minutos, até que enfim chegaram os reforços, que foi uma equipe da PM e mais uma equipe da Guarda Municipal. Então ficou assim. Enquanto 2 policiais ficaram dentro da capela e do velório, as outras entraram juntos no cemitério. Dentro do velório, um PM sentiu alguém passando atrás dele. Ele logo se virou apontando a arma e a lanterna naquela direção e viu que não tinha ninguém ali. Novamente escutou passos dentro da capela. E saíram correndo do velório e foram até a capela, mas também estava tudo vazio.
Eles começaram a escutar passos do lado de fora da capela. E aí o PM resolveu chamar no rádio e perguntar se tinha alguém ali fora, próximo à capela. Eles disseram que não, negativo, já que tanto os 4 PMs e tanto os 4 GMs estavam juntos e dentro do cemitério, o que ficou ainda mais sinistro. Então, um dos PMs resolveu sair para averiguar lá fora. Um PM saiu, enquanto o outro ficou com um vigia dentro da capela. Foi quando novamente aquilo aconteceu. Mas dessa vez foi o vigia que escutou. Era como se alguém tivesse próximo à capela, mas do lado de fora. Ele pediu para o PM chamar o outro que havia saído e confirmar se foi ele quem estava próximo da capela do lado de fora. O PM pelo rádio disse que não e que estava atrás do velório, pois também havia escutado passos ali. O PM então voltou correndo para a capela do lado de fora. Foi quando ele sentiu alguém atrás dele. Porém, mesmo se virando, ele não viu ninguém ali. Mas neste exato momento o GM escutou e viu vultos no cemitério. E atrás vinha o PM, que confirmou a visão do GM, e também corre para dentro do cemitério. O PM que estava do lado de fora do cemitério, bem em frente da capela, ouviu de longe a correria no cemitério e ouviu um dos GMs dizer: "Vai passar aí, ó. Está indo para o corredor 45." O PM chamou no rádio os outros PMs que estavam do lado de fora do cemitério e pediu para eles ajudarem nas buscas lá dentro. O vigia voltou para dentro do seu quarto ou sua guarita, já que ele não tinha armas, e esperou a polícia cuidar de tudo sozinha. Os PMs deixaram a capela e entraram no cemitério intensificando as buscas, quando de repente um dos GMs sentiu alguém o empurrando por trás. O GM quase caiu e se apoiou num túmulo. O parceiro então atirou para o nada dentro do cemitério, na mesma direção em que viram um vulto correndo. Um dos PMs também atirou 2 vezes na mesma direção. Depois disso, todos fizeram mais uma busca, mas sem sucesso, e então resolveram deixar o cemitério, acreditando que quem estava ali já tinha ido embora. Mas até hoje, o PM conta que não tira isso da sua cabeça. Olá, boa noite. Me chamo Lina, moro em Ibiapaba, que fica no Ceará. O relato que vou contar aconteceu em 2 épocas diferentes, mas com a mesma assombração. Primeiro vou contar o que ocorreu com meu saudoso vozinho, o seu Mundinho. Segundo o que ele contava, ocorreu entre as décadas de 50 e 60. O meu avô era padeiro e precisava sair para o trabalho na madrugada. Ele morava na zona rural, não ficava muito distante do centro, mas era uma distância até que considerável. Era 40 minutos mais ou menos para chegar em seu trabalho, percurso feito por ele a pé, que passava por estradas escuras e nebulosas. Além do mais, no centro era uma total escuridão, já que naqueles tempos as luzes não ficavam acesas a noite inteira, assim como é atualmente. Pois bem, em uma dessas noites trevosas e frias, ele vinha normalmente para o trabalho. Foi quando se deparou com galopes de um cavalo que vinham ao seu encontro. Meu avô achou que seria seu amigo que trabalhava com ele, e então o chamou com um assobio, que era comum entre os dois. Foi quando de repente os galopes do cavalo se intensificaram, e ele percebeu que junto aos galopes do cavalo enfurecido,
Vinha uma ventania, mas meu avô não conseguia ver ninguém, já que estava escuro e parecia que aquele vento ia levar tudo. Ele se arrepiou e correu para a padaria que estava perto, e o amigo dele já estava lá. Então os dois seguraram a porta para aquele cavaleiro não entrar, já que o mesmo se desceu do cavalo fantasma e ficou andando e rodeando pela padaria. Eles ouviram e tentaram espiar numa pequena fresta, mas não viram nada. Seus passos pareciam como de alguém usando botas pesadas, e era um vai e vem. Ele ficou tentando entrar na padaria até o dia amanhecer, e meu avô e seu amigo só orando e pedindo a Deus para aquela coisa não entrar. Quando amanheceu, ambos saíram para procurar rastros de cavalo e de gente com botas do lado de fora, mas eles não viram nada. Só tinha apenas os rastros do meu avô e do seu amigo, que vinham de uma direção oposta do ocorrido. Depois dessa noite, meu vozinho largou até o seu ofício. Agora é minha vez de contar do ocorrido que aconteceu comigo. Era julho de 2009. Nessa época eu ainda era adolescente. Em noites anteriores, uma vizinha relatou ter ouvido um cavalo andando lentamente, em um movimento de vai e vem, e que parecia não sair do mesmo lugar. Ela olhava, mas não via nada, e ficou nisso a noite inteira. Pois então, eu também estava tentando dormir. Quando ouvi os galopes do cavalo passando, já sabia quem era, e não me atrevi nem sequer a levantar para ter certeza do que eu já sabia. Fiquei congelada na cama de medo, e hoje eu sei que ele ainda galopa por aí até hoje, esperando correr atrás de um desavisado, ou juntar seus olhos no de outra pessoa. Esse foi o meu relato, junto do meu querido e saudoso vozinho, o seu mundinho. Boa noite a todos. Sou Luiz. O relato que vou contar hoje aconteceu aqui mesmo no Paraná, em uma ilha do rio principal que abastece a minha cidade. Era uma sexta-feira na época de Quaresma. Estávamos em 5 pessoas. Eu, Marcelo, que inclusive já contei alguns relatos que aconteceu com ele aqui no canal. Basta procurar. Pois bem, e outros amigos, incluindo o José, que infelizmente já se foi há alguns anos atrás. Essa foi a sua última pescaria, pois ele faleceu 5 meses depois com a doença de Chagas. Praticamente foi uma despedida essa pescaria. Os outros dois que estavam conosco eram o Francisco e o Júnior. Então arrumamos as tralhas de pesca, a comida, a lona para fazer um acampamento e colocamos tudo no carro do Marcelo e partimos para o rio. Chegando lá, alugamos um bote e atravessamos um canal com uma corredeira bem forte até a ilha em que íamos ficar. E logo depois chegamos no ponto de acampamento. Arrumamos tudo, fizemos a barraca, acendemos a fogueira e deixamos o José cuidando das coisas e preparando a carne que levamos para assar. E fomos armar rede no rio. Já era noite quando estávamos armando a rede. Como todos sabem, não sou muito corajoso e não vi a hora de sair da água. Além do perigo da corredeira que estava forte, lá também é moradia de sucuri. Inclusive já teve casos de pessoas que faleceram naquele rio. É o bote que vira e a corrente leva, causando o afogamento. Um rio muito traiçoeiro. Pois bem, quando estávamos terminando de armar a rede, escutamos os gritos do José e mais do que depressa remamos para a ilha. Chegando lá, o encontramos assustado
O rapaz estava branco igual uma folha de papel. Ele disse que ouviu um barulho estranho e foi olhar. E viu um tatu com bom tamanho. Começou a clarear com a lanterna e pegou o facão. Ele então foi atrás do bicho e encurralou o animal perto de uma árvore. Foi então que o tatu mudou de cor. Ficou bem branquinho e subiu numa árvore. Ficou olhando para ele e virou uma sombra. Logo saiu flutuando no meio das árvores. Deu um vento gelado na hora. E foi nesse momento que o José deu aquele grito que a gente ouviu. Nós tínhamos armado umas varas de pesca antes de armar as redes. E estava beliscando bastante. A gente estava pegando muito peixe. Era um atrás do outro. Porém, depois desse acontecido, não pegamos mais nada. A única coisa que fizemos foi comer e dormir, para tentar a sorte no outro dia. Mas naquela noite só o Marcelo que dormiu. Mas ninguém conseguiu pregar o olho. Escutávamos pedras caindo no rio, além de outros barulhos estranhos. O lugar era muito sinistro à noite, e não tinha nenhuma casa por perto. Na margem do rio era cheio de capituva, um tipo de capim que dá umas bolinhas. O pessoal usava para fazer artesanato. Impossível de alguém pescar ali. Passamos a noite e no outro dia fomos recolher a rede, mas ainda não tínhamos pegado nada. E ficamos até a tarde. Recolhemos as coisas e fomos para outro lugar. Aí sim conseguimos pegar os peixes. Tempos depois, conversando com um amigo que mora naquele lugar onde alugamos o bote, ele contou que acharam um cadáver já podre boiando enroscado na beira do mato, exatamente na ilha em que a gente passou a noite. Nunca mais pescamos naquele lugar estranho. Esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. Boa noite. Boa noite, Sam. Meu nome é Silvano Cruz. Vou lhe contar uma história do meu falecido tio paterno, que se chamava Avelino Ferreira. Ele me contou que aconteceu há uns 45 anos atrás, sendo que atualmente tenho 61 anos. Foi assim. No ano de 1928 as coisas eram bem difíceis, e o povo das roças e zonas rurais carentes passavam por grandes dificuldades. Porém, eram sempre unidos, e eles davam seu próprio jeito. Enfim, vamos pro relato. Em um vilarejo chamado Divino, de Ubá, em Minas Gerais, era muito comum nas sextas-feiras, sábados e domingos ter os famosos forrós, com sanfonas, violas e pandeiros. Os antigos dizem que era muito divertido e prazeroso, pois naquela época não existiam muitas opções para diversão. E nesse vilarejo divino de Ubá, existia uma mulher de uns 45 anos, que se destacava em todos esses bailes, pois ela dançava o tempo todo, às vezes por horas. E detalhe, esses bailes eram sempre nas zonas rurais, bem afastado do vilarejo, onde a maioria das pessoas iam de charretes ou a cavalo. Mas essa senhora de nome Nácia ia a pé e voltava sempre a pé, mesmo que tenha dançado a noite toda. E o tio Avelino ainda dizia que era difícil um homem ou pá acompanhar ela nas danças. No meio do salão ela cansava até o sanfoneiro. Mas um dia, a senhora Inácia veio a falecer. E antigamente não existia caixão prontos em funerárias. Eram os amigos ou parentes que faziam o caixão com madeiras improvisadas. E como sempre, em toda cidade ou vilarejo, tem aquele cara que gosta de umas biretas, pingas, e que faz chacota e debocha com tudo. Bom,
O cemitério era longe do vilarejo, a cerca de uns 9 quilômetros, e o caixão era carregado pelos parentes e amigos. E esse homem das biritas se chamava Tião. Quando eles já iam com o cortejo da defunta Inácia, eles paravam para descansar e colocavam o caixão no chão. O Tião, fazendo graça, batia no caixão e falava: "Ué, Inácia, você gostava tanto de andar e dançar, dá um jeito e ande um pouco." E logo em seguida ria. O homem fez isso por inúmeras vezes, até que enfim a Inácia foi sepultada. O povo logo voltou para o vilarejo, mas o Tião ficou em uma venda próximo ao cemitério, tomando umas e outras sozinho. Foi aí que algo aconteceu. O Tião notou que já estava escuro. Eram as 7:30 da noite, e ele teria que andar até o vilarejo. Pois bem, assim ele foi. Só que mais ou menos faltando uns 2 quilômetros para chegar no vilarejo, o Tião começou a ouvir passos atrás dele. Ele cabreiro olhou, mas não viu nada. Mas quando chegou em uma encruzilhada que tinha uma árvore da espécie gameleira, ele foi surpreendido por uma mulher de capa preta, que pulou em cima dele, que o cobriu e começou a sufocá-lo. E ela dizia: "Você vai me mandar andar de novo? Quer dançar comigo? Vou te levar. Respeite os mortos. Quer andar comigo?" E assim foi até ele desmaiar. Ele só acordou tempos depois. Passou um cavaleiro que o conhecia e morava em Divino de Ubá. O Tião contou o que aconteceu e nunca mais fez isso com os falecidos. Ele até parou de beber. Moral da história: brincadeira tem limites. Um abraço, Sam, de Silvano Cruz. Boa noite a todos. Sou o Luiz, aqui do Paraná. O relato que vou contar aqui no canal do meu amigo Sam aconteceu aqui mesmo no Paraná, no ano de 1960. Não irei revelar o nome dos envolvidos para manter a privacidade. Vou usar nomes fictícios. Pois bem, naquela época havia muita mata fechada. As famílias se reuniam em mutirão para derrubar a mata e formavam fazendas e sítio nas áreas, também para a plantação e criações de gado. Havia muita caça e o pessoal fazia ceva com milho, e em cima das árvores faziam uma plataforma com pedaços de madeira, que aqui no Paraná chamamos de puleiro, que serve para esperar o animal. Bom, depois de um dia cansativo derrubando árvore, o seu Antônio foi conferir se os bichos estavam comendo na ceva. Chegando lá, não tinha sobrado nada, só o sabugo dos milhos. Só um detalhe: era uma sexta-feira durante a quaresma. Pois bem, os amigos do seu Antônio pediram para que ele não fosse, porque no outro dia já era sábado de aleluia. Aí não tinha problema, pois a quaresma já tinha acabado. Mas o homem não acreditava muito nessas coisas. Então, a noite chegou, e o seu Antônio pegou munição, um revólver calibre 38, uma espingarda cartucheira de 2 canos e um lampião. Como seus companheiros que sempre participavam das caçadas se recusaram a ir junto, por ser uma sexta-feira santa, ele foi sozinho, mesmo sendo avisado, e mal sabia o que ia encontrar por lá. Algo que poderia acabar com a sua vida. Era uma noite bem escura e muito quente. Nem o vento soprava. Chegando na ceva, seu Antônio subiu no puleiro, fumou um cigarro de palha e tomou um gole de café, para despertar o sono. Depois ficou em total silêncio. Quando foi por volta das 3 horas da manhã, deu um vento muito forte,
que derrubou o homem de cima do puleiro, mas ele não se machucou, pois caiu em cima de um monte de folhas, que amorteceu a sua queda. Então seu Antônio se levantou e novamente subiu no puleiro, mas quando ele olhou nos galhos da árvore em que ele estava, tinha duas figuras de branco, com chapéu na cabeça e que estavam bem do seu lado. Aquelas figuras não se mexiam, estavam olhando fixamente para ele. O seu Antônio não pensou duas vezes. Pulou de cima da árvore, deixando todas as tralhas para trás, até a sua espingarda, e saiu correndo no meio do mato. Quando chegou no rancho, estava branco que nem papel, e nem a sua voz saía. Depois que acalmou, ele contou para seus companheiros o que tinha acontecido, e só no outro dia que foi buscar suas coisas. A sua espingarda estava pendurada em um galho, com um cano que parecia um anzol, de tão torto que estava. O resto das coisas estavam todas quebradas. Naquela noite ele aprendeu uma lição, a de que nunca se deve abusar na Quaresma, principalmente na Sexta-feira Santa. Esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. Boa noite a todos. Boa noite a todos que ouvem esse relato. Quero que me chamem de José, pois não vou revelar o meu nome verdadeiro, por uma questão de privacidade. Mas saibam que moro em Fortaleza, que fica no estado do Ceará, e atualmente conto com meus 46 anos. Bom, vou contar dois casos que aconteceram na minha família. Um é da assombração do Itapemirim, que aconteceu comigo, e o outro é do lobisomem da Refesa, que aconteceu com meu avô. Mas primeiro vou contar esse meu caso do ônibus assombrado, algo que ainda hoje me deixa com medo sempre que vou viajar. Eu trabalho viajando e quase sempre estou na estrada. Como tenho medo de voar em aviões, prefiro andar de ônibus. Para mim é muito mais seguro. Faço isso desde 2007 e nas minhas viagens quase nunca ocorreu nada de estranho. Já presenciei acidentes, falhas mecânicas e até assalto. Mas em 2009 aconteceu algo bem macabro comigo, que ainda hoje penso se foi real ou fruto da minha imaginação. Mas creio que não foi, pois aquele ônibus tinha fama de ser mal assombrado. Era setembro de 2009. Comprei uma passagem para ir ao Tocantins. A frota de ônibus que peguei e que sempre viajava foi a Itapemirim, que na minha humilde opinião é a melhor. Sempre viajei com eles e tudo deu muito certo, exceto por aquela vez. Já na ida notei coisas bem estranhas. Assim que entrei no ônibus senti aquele ar mais pesado e também um peso nas minhas costas. Porém, como o ar estava ligado e dentro do ônibus estava bem frio, achei que foi por conta do choque térmico e nem me importei tanto assim. Me acomodei na minha poltrona e tentei dormir, já que a viagem seria de quase um dia. E mesmo tentando dormir eu não consegui. Era uma angústia que parecia que não ia ter fim. Me virava de um lado, do outro, e aquele incômodo que a gente sente às vezes durante a noite. Mas isso foi tranquilo, perto do que eu estava prestes a presenciar. Logo depois da meia-noite, paramos em uma rodoviária já fora do Ceará. Desci do ônibus e comi alguma coisa, ainda achando ser fome, a minha falta de sono. Então logo voltei para o ônibus e estava tudo tranquilo. Até peguei no sono e nem vi quando saímos novamente.
Só sei que tive um pesadelo com gritos e vultos. Assim que acordei, todos dormiam e já estávamos na estrada. Logo notei a primeira coisa estranha. Como eu estava do lado do corredor, dava para ver lá na frente, assim como dava para ver a parte de trás, e vi o menino correndo de um lado para o outro. Eu tentava ver o seu rosto, mas não conseguia. Ele estava com vestes brancas e parecia estar descalço. Mas aí você pergunta, o que tem de estranho nisso? Bom, o menino corria muito rápido e não fazia nenhum barulho quando batia os pés no chão. Ao passar por mim, ele sumia e logo depois aparecia, só que bem rápido. E quando me levantei assustado, o menino simplesmente sumiu. Nesse momento eu já estava morrendo de medo, mas para disfarçar fui no banheiro e no trajeto até lá, senti como mãos pegando nos meus calcanhares. Eram frias e com unhas que agarravam forte, mas que logo soltavam. Entrei no banheiro e tentei jogar um pouco de água na cara, e fiquei por um tempo ali. Logo voltei para minha poltrona, e novamente o menino começou a correr. E foi assim o restante da noite. Às vezes via vultos, e também pessoas que passavam por mim, mas que logo depois sumiam. Ao amanhecer as coisas cessaram, e por volta das 8 da manhã, fizemos a nossa segunda e última parada. E foi aí que descobri a macabra história por trás desses acontecidos. Novamente paramos numa rodoviária. Desci para tomar um café e logo voltar para tentar recuperar o sono perdido. Enquanto tomava um café sozinho em uma daquelas mesas, um homem que creio que era caminhoneiro passou e me fez a seguinte pergunta: "Tá viajando no 5813?" Olhei para o homem que estava observando o ônibus e disse que não entendia a pergunta. Então ele novamente falou: "O Itapemirim 5813. É nele que você está viajando?" Balancei a cabeça dizendo que sim. E então o homem começou a falar: "Esse ônibus tem história, amigo. Soube do que aconteceu em 2004? Bom, se não sabe, agora vai saber. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu de verdade. Falha mecânica ou problema nos freios. Só se sabe que o ônibus, que era novo, deu problema e acabou caindo dentro de um rio lá do Ceará. Aí vem outro mistério. Ninguém conseguiu sair a tempo para poder se salvar. E todo mundo que estava a bordo acabou falecendo. Um caso trágico e que pouco se ouve falar. Mas até aí só foi um acidente. O mais estranho veio depois. Como o chassi do ônibus ainda estava bom e dava para ser usado, que era do antigo 40229, foi trocado e reaproveitado nesse daí, o 5813. E desde então, quem anda nesse ônibus vê e ouve coisas estranhas. E muitos dizem que ele é mal assombrado. Eu não acredito nisso porque nunca vi. E acho que você também não viu, né, meu amigo? Olhei para o homem já assustado pensando no que passei. E mais ainda depois de ouvir a história que ele tinha acabado de contar. Mas desconversei. O homem seguiu seu caminho e eu segui com o meu. Agora com mais medo, já que sabia da fama de mal-assombrado que o ônibus tinha. Mas cá entre nós, não vi e nem ouvi outras coisas. A viagem seguiu tranquila o restante do trajeto. Eu sou bem corajoso, mas aquilo me deixou com muito medo. Porém, até hoje tenho dúvidas se o que vi foi real ou algo criado pela minha imaginação. A única coisa que sei é que naquela viagem peguei o temido Itapemirim 5813.
Boa noite, meu amigo Sam e pessoal do canal. Hoje vou trazer mais um relato também contado pela minha avó, que já é falecida, como falei no relato anterior, enviado para o seu canal, a Dona Maria Eva. Bem, ela contou esse relato com muita atenção e dando veracidade aos fatos. Esse relato aconteceu com ela e com meu avô, que também já é falecido, anos antes do meu nascimento. E aconteceu aqui em Queimados, Rio de Janeiro, no bairro Inconfidência, a mesma cidade do relato anterior. Não me lembro o ano que aconteceu, mas ela contava que nessa época do ocorrido, o bairro tinha poucas casas e pouca iluminação. A maioria das ruas nem asfalto tinha, era o chão de terra batida. Também não me lembro se isso ocorreu em época de quaresma. Mas sei que ela contava que toda sexta-feira, por volta da meia-noite e 1 da manhã, passava uma mulher de vestido com uma bacia na cabeça, toda suja de barro vermelho, da cabeça aos pés. Até a bacia que ela carregava na cabeça também era de barro. Ela passava pela rua assobiando, não olhava para trás e nem para os lados, somente para frente. E assim ela seguia toda sexta-feira, e meus avós ficavam sempre na dúvida. Toda sexta-feira ela passa aqui na rua, mas para onde essa mulher vai sozinha, principalmente a essa hora da noite, com essa bacia na cabeça e toda suja de barro? Onde ela vai? Até que numa certa madrugada ela vinha passando, e meu avô decidiu segui-la para ver onde ela ia. Então meu avô, sempre a uma distância segura, foi seguindo a tal mulher, e ela sempre assobiando e atiçando os cachorros por onde passava com o seu assobio. Até que ela chegou no centro do município onde tem um cemitério e parou na porta dele. Deu uma olhada para trás e se virou para a porta como se fosse entrar. E ali, a mulher simplesmente desapareceu. Meu avô ficou sem entender nada e chegou em casa assombrado com o que tinha acontecido. Chegando lá, ele relatou o ocorrido para minha avó. Depois do acontecido, essa mulher suja de barro permaneceu passando toda sexta-feira. A minha avó não revelou qual era o período do ano em que ela passava. Eu acredito ser uma alma, ou assombração condenada a cumprir essa sentença sempre nesse mesmo dia e mesmo horário. Esse foi mais um relato que trouxe para o canal contado pela minha avó. Tenho outros que conheço, mas que em outra oportunidade trago para vocês. Um abraço a todos do canal e boa noite. Olá, eu me chamo Joaquim, moro na área rural de Barbacena, que fica em Minas Gerais. Eu trabalho na roça assim como meu pai e o meu avô. E o relato que contarei a seguir foi meu avô quem me contou, pois sempre que junta a família ele conta suas histórias, que são na sua grande maioria de assombrações. Mas teve um caso que ele só contou 2 vezes, e nessas 2 vezes deu para perceber o medo em seus olhos, pois aquele ser botou muito medo no meu avô. E agora eu vou contar o relato, assim como ele sempre nos contou. Tudo aconteceu em 1976. Eu tinha 25 anos na época, mas já tinha 3 filhos para criar. E para sustentar a família, eu tirava comida da terra, plantava feijão, milho e criava alguns animais. Até aí estava indo tudo bem, mas um fazendeiro rico da região veio e começou a plantar milho em sua propriedade. Era quase 1 quilômetro só de plantação de milho.
e a sua fazenda ficava a uns 100 metros de distância da minha casa. E lá trabalhavam várias pessoas, inclusive o meu irmão, e foi justamente ele que me levou até lá, pois tinha uma vaga para segurança, e como eu estava sem trabalhar, seria muito bom para mim, só que eu não sabia onde estava me metendo. Cheguei na fazenda numa terça-feira, falei com o dono dela, e era um homem bem sério e velho. Ele, me vendo franzino e pequeno, falou o seguinte: "Tu acha mesmo que dá para ser segurança desse tamanho? Olha que o antigo segurança dava dois de ti." Ele riu depois que falou isso, e então o respondi: "Eu sou bom na bala e também sou inteligente, coisa que talvez o antigo segurança não fosse, porque senão ele ainda estaria aqui." Nós rimos e ele tomou a posição séria novamente e falou uma coisa que nunca mais me esqueci. Ele olhou bem no fundo dos meus olhos e falou o seguinte: "O antigo segurança era o maior pistoleiro que eu já conheci. O cabra matava um rindo, mas não aguentou nem uma semana de trabalho, pois segundo ele, tem uma criatura nesse milharal que põe medo até no homem mais corajoso. Mas contigo vou fazer diferente. Tu vai ficar num alpendre que eu mandei fazer, e perto de ti vai ter outro segurança. E qualquer coisa que tu vê na minha propriedade, pode mandar bala." Eu então peguei a espingarda e o revólver que ele tinha me dado e fui para casa. Passei aquele dia pensando em que bicho era aquele que o antigo segurança tinha visto, pois do jeito que o fazendeiro me contou a história, não parecia ser mentira. Mas mesmo assim, eu fui trabalhar. Quando deu 9 horas da noite, eu saí de casa e fui lá para o meu posto de trabalho. E de companhia só tinha o meu cachorro e uma garrafa de café. E foi logo naquela primeira noite que percebi coisas estranhas. Era por volta da meia-noite, quando o meu cachorro começou a latir rumo do milharal. Eu olhei, mas não via nada, e fiquei só de olho para ver se alguém aparecia. Foi quando ouvi um grito vindo daquele milharal. Na hora deu um frio na espinha e fiquei morrendo de medo, mas mesmo assim fiquei na alerta. Era um grito de dor e raiva, e foi somente uma vez que ouvi aquilo. O meu cachorro latia muito na direção do milharal, mas nada daquilo aparecer. E passei aquela noite apreensivo, só esperando que algo acontecesse. Já pela manhã, o outro segurança veio até mim e perguntou se eu também tinha escutado o grito. Respondi que sim, e disse que aquilo só podia ser coisa do além. Conversamos e marcamos de ficar juntos na noite daquele dia, pois estávamos apreensivos para saber quem deu aquele grito. Eu então fui para casa e dormi, e o dia até que passou rápido, e quando deu 9 horas da noite, novamente fui trabalhar. Peguei o cachorro e minha garrafa de café e fui para o lugar que tinha marcado de ficar, junto com um outro segurança, só que nada dele aparecer, sendo que isso já era por volta das 11 horas da noite, quando enfim ele apareceu. O homem estava todo sujo e se tremendo todinho. Vendo ele daquele jeito, logo perguntei: "O que foi que houve, homem? Fugiu da mulher, foi?" Ele, olhando para o milharal, balançou a cabeça afirmando que não. E novamente perguntei a ele: "E o que houve mesmo para tu tá assim?" E o homem assustado se sentou e começou a falar: "Eu estava aqui sentado te esperando chegar. Foi quando vi uma coisa que parecia um bode, que estava olhando para mim, bem ali no milharal. Achei até que fosse um bode da fazenda, e fui tentar pegá-lo. Só que quando cheguei perto, aquilo se levantou que nem um homem, e correu bem rápido para dentro do milharal.
No susto eu corri também e me escondi numa árvore no meio do mato, mas aquilo não me seguiu, e só agora que tive coragem de voltar. Escutei ele falar aquilo e não dei muito crédito em sua história, mas logo acreditei em suas palavras, pois naquela mesma noite eu vi aquele bicho. Era por volta das 3 da manhã, quando novamente ouvimos um grito no milharal, um grito de dor e raiva. Só que naquela madrugada, além do grito, começamos a ouvir algo como cascos de cavalo que vinham dentro do milharal. Como eu era esperto, logo pedi para o outro segurança subir numa árvore e subi em uma também. E ficamos ouvindo aquilo correr, fazendo aqueles barulhos estranhos. Então o barulho simplesmente parou e achamos que ele tinha ido embora. Só que foi nessa hora que o bicho deu as caras. Primeiro vi algo como uma cabeça de bode entre o milharal, e para mim era um bode normal, pois de longe parecia ser um. Só que quando aquilo saiu do milharal, tivemos a plena certeza que não era coisa desse mundo. Era uma criatura com um corpo todo peludo, igual de um homem, com exceção das pernas, já que pareciam com a de um cavalo, e ele andava de um jeito muito estranho. Aquele bicho, vendo que não tinha ninguém por perto, começou a correr em nossa direção, e até pensei que era para atacar a gente, mas ele veio atrás do meu cachorro, que na ocasião tinha ficado embaixo da árvore. O meu cachorro ainda saiu em disparada para o outro lado, mas a criatura logo passou por nós, correndo muito rápido, e foi atrás dele. E assim que chegou perto, com uma mordida ele pegou o meu cachorro. Vendo aquilo e com muita raiva, dei um tiro de cima da árvore. O bicho então deu um grito assustador, o mesmo que ouvimos. Aquele ser então ficou em pé e veio ferozmente me atacar. Ele pulava muito alto, tão alto, ao ponto de sua cabeça chegar perto dos meus pés. Então carreguei minha espingarda novamente e dei outro tiro na cara da criatura, que parou e ficou como se estivesse limpando a vista. E foi aí que ouvi outro tiro, e o bicho novamente gritou, e então saiu correndo. E quem deu o tiro foi o outro segurança. E só depois de ter tomado 3 tiros que aquela aberração saiu correndo. Na hora pulei da árvore para ver o meu cachorro, porém ele já não estava mais vivo, pois a sua garganta havia sido dilacerada pelos dentes daquela criatura. Depois de tudo, o pessoal da fazenda se acordaram e contamos do ocorrido para eles. Eu, com muito medo, fui para minha casa na mesma noite, pois se aquilo voltasse, seria para tirar nossas vidas. Noites depois do ocorrido, escutei os mesmos gritos perto da minha casa, e junto vinha aquele barulho de cascos de cavalo. O estranho ser ainda está vivo por aí, mas graças a Deus, nunca mais vi aquela aberração, e nem quero ver novamente. Esse foi o relato do meu avô, que hoje já é bem velhinho, mas lembra dessa história como se tivesse acontecido ontem. Nós gostamos bastante das suas histórias, pois sempre nos deixa com muito medo. Às vezes, eu fico imaginando o terror que meu avô passou, com aquele bicho pulando bem embaixo da árvore em que ele estava. Boa noite. Sou o Luiz. Venho aqui para contar mais um relato.
Aconteceu com um tio de um amigo meu, e foi em 1981. Para quem se recorda, já mandei um relato desse lugar. O mesmo lugar em que o motorista de ônibus e o cobrador presenciaram a aparição de uma mulher. E foi aqui no Paraná. Pois bem, agora, por bom entendimento do ouvinte, vou contar esse relato em primeira pessoa, como se fosse o meu amigo Valdemir contando para vocês. Meu tio Manuel morava em um sítio perto de um patrimônio, que existe a 30 quilômetros desse lugar. Ele estava vindo para a cidade grande, sendo que isso era por volta das 10 horas da noite. Quando faltava 10 quilômetros para chegar na BR, o seu carro quebrou. Então, como não teve como resolver o problema ali, porque precisava de um mecânico, ele fechou o carro, pegou seus documentos e iniciou a caminhada, indo em direção de uma vila que tem as margens da BR, pois lá tinha uma oficina. A noite estava bem escura naquele dia. No caminho, umas corujas e Curiango, mãe da lua, estavam cantando sem parar. Já era algo incomum. Foi então que o tio Manuel avistou várias pessoas de branco, com várias velas acesas na mão, e que estavam cantando. Mas o tio não conseguiu entender o porquê que elas estavam cantando. Foi aí que algo mais sinistro, além da procissão, aconteceu. Aquelas figuras pararam em frente às cruzes. Ficaram lá por volta de alguns minutos, e logo depois foram sumindo, uma a uma. E o tio Manuel se deu por conta que tinha entrado numa espécie de transe, e que quando voltou a si, estava no meio de um cafezal, perto da onde seu carro havia quebrado. E detalhe, era bem longe da onde ele viu a procissão, em frente daquelas cruzes. O tio Manuel resolveu dormir no carro e esperar algum motorista passar por ali, ou esperar até de manhã para alguém ajudá-lo. Esse lugar da aparição é macabro, mesmo com a luz do dia. Além da aparição da mulher do ônibus e da procissão das almas, existe um relato de uma noiva que aparece por lá. Mas isso vai ficar para a próxima. Esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.